nenhum de nós é capaz de dizer como será de fato o metaverso, a convivência dele com as outras tecnologias, como é que a existência dele vai interferir no comportamento dos usuários. Eu Uhum, posso arriscar palpites aqui, né? uhum, Vamos imaginar o seguinte: a Web 1.0 foi a web em que os motores de busca foram conhecidos, indexavam os sites, né? uhum, Na internet. Os primeiros e-commerce foram surgindo, HTML bem básico, né? A uhum, Web 2.0 é a web das redes sociais. É a web do mobile first, uhum, é a web do usuário criando conteúdo, né? Se a gente for pensar aí 20 anos atrás, você tinha, não sei, 5, 6 emissoras de televisão abertas, né? Hoje você tem 7 bilhões de emissoras de televisão. 7 uhum, bilhões é um exagero, porque é o número uhum, da população mundial. Mas uhum. 2 bilhões de Potencialmente. usuários são usuários do Facebook. Logo, são 2 bilhões de canais de conteúdo, né? Uhum, Então a gente saiu disso, Web 2.0, aplica apps, né, em tudo quanto é lugar. uhum, Nós estamos vivendo isso, Web 2.0. E agora o que está sendo desenhado é a Web 3. E a Web 3 não é o metaverso. A Web uhum. 3 é Exatamente. um conjunto de tecnologias que estão sendo aplicadas, e essas aplicações ainda são bem iniciais, muitas outras poderão surgir, E o que metaverso é envolve uma das blockchain. aplicações. É É. uma das aplicações, envolve blockchain, envolve contratos inteligentes, envolvem tokens não fungíveis, envolvem descentralização, né, das organizações, Uhum, envolve inteligência artificial e o metaverso, uhum, né? uhum, Então, eu estava ontem conversando com um grupo de conselheiros, do IBGC e sobre isso, né? E aí eu dizia o seguinte: olha, nós já estamos vivendo o virtual intensamente. Estamos há 2 anos nos reunindo, conversando, tomando decisões de negócio virtualmente. uhum, Vocês me vendo, eu vendo vocês, nós falando ao mesmo tempo, full duplex. Né? Estamos uhum, falando de fibra em casa, com bandas que nunca se imaginou. uhum, Tá tudo aí. uhum, Só que nada disso até agora é tão imersivo a ponto de você se confundir com o virtual e o real. E esse acho que é o grande lance, né? A grande promessa por trás da Web 3.0, onde o metaverso é apenas uma das aplicações, é a possibilidade de você ter à sua disposição dispositivos que ofereçam uma experiência para o usuário tão realista que depois de algum tempo lá dentro, ele já se confunde. Ele já não uhum, sabe se ele está no real ou no virtual. uhum, Porque ele vai colocar um óculos e de repente ele vai quase que tentar tocar aquela uhum, pessoa que ele está vendo ali, porque ela parece tão real. uhum, E ela, quando se afasta de você e fala, você ouve ela bem baixinho. Quando ela uhum, fala com você mais perto, você ouve mais perto. E se ela está do teu lado direito, você vai ouvir mais do ouvido direito. Ou seja, tudo vai ficar tão mais real que as pessoas vão se confundir. uhum, E não é só isso, Miguel. O que o metaverso promete é que com a evolução da camada mais central, né, desse ecossistema, que é a infraestrutura, né, o 5G, isso evoluir, chegar na mão de todos, uhum, a interface com o usuário, né, com o humano, uhum, também evoluir com esses óculos e tudo mais. Isso tudo vai sendo o alicerce para a última etapa da cebola, a última camada, que é a experiência do usuário. E aí, meu amigo, você não vai mais entrar no Mercado Livre digitando no browser mercadolivre.com, escrevendo no texto de busca celular, né? Você simplesmente vai botar o óculos e vai ser teletransportado para uma loja, porque você já tem um modelo mental de consumir coisas andando numa loja, uhum, né? E você vai literalmente andar, você vai se aproximar dos produtos, você vai ler os rótulos, você vai ouvir um anúncio de promoção lá em tempo real, você vai chamar um atendente, tirar dúvidas com ele sobre aquele produto. É, e isso vai ficar tão simples e tão real que você vai passar a querer ter experiências
metaversicas, não sei nem se essa palavra existe, mas porque é tão natural, real, prático, que você vai começar a trocar essas coisas, né? O real pelo... Essa é a aposta da Meta. O Zuckerberg deu uma entrevista recente onde ele diz que a aposta dele é exatamente essa. E o óculos da Meta, que é aquele óculos de realidade virtual, ele está muito próximo disso, cara, sinceramente. Eu não tive a chance de experimentar eu ainda. outro dia estava numa estação de esqui, que obviamente eu estava não, né? O meu avatar estava numa estação de esqui. O avatar. E, cara, eu te juro, eu fui tentar fechar a janela, assim, eu em algum momento ali, por alguns segundos, eu esqueci, cara. Foi uma coisa impressionante. Assim, ele, inclusive, já existe não sei se já está catalogado ou não, mas já existe um transtorno que as pessoas que usam muito esse tipo de dispositivo passam a achar que estão usando esse dispositivo quando estão na realidade real. É muito louco isso, né? Olha, E a aposta dele é essa. Ele fala isso, que no futuro, ele está falando do futuro daqui a 5, 10 anos, ao invés de ter celular, as pessoas vão ter... E não é só o óculos de realidade virtual, é o óculos de realidade aumentada também. Porque, por exemplo, se o meu óculos aqui projeta alguma coisa, por que eu preciso ter um teclado, um monitor, uma mesa? E aí ele fala, vai além. E o metaverso, quando você tiver os wearables, né, que eles chamam, que tem uma luva que me transmite sensação tátil, porque o ser humano não é só visual, tem o cheiro, tem o gosto. Então, assim, a discussão é profunda em relação ao metaverso.